Olá, alunos! Hoje a gente vai falar na nossa aula de matemática sobre décimo, centésimo e milésimo. Estudamos anteriormente que as frações com denominador igual a 10, 100 e 1000 são chamadas frações na forma decimal, ou simplesmente frações decimais. Veja a seguir algumas situações em que elas aparecem. Pessoal, o conteúdo dessa aqui eu tô passando para vocês hoje, tá tudo na apostila de vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, a massa de um copo descartável de café é de aproximadamente 8 décimos de 1 grama. É bem levinho, né? O bater das asas de um beija-flor dura cerca de 4 centésimos de 1 segundo. E a espessura de um fio de cabelo é de aproximadamente 7 milésimos de 1 milímetro. É bem fininho, né? Bom, então, nesses casos, usamos o décimo, centésimo e o milésimo para representar medidas. Para facilitar a representação e os cálculos que envolvem frações decimais, podemos escrever um número na forma decimal, conhecido também por números com vírgula. Vamos considerar um cubo grande como uma unidade, dividindo em 10, 100 ou 1000 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a um décimo, um centésimo ou um milésimo, respectivamente. Bom, então aqui a gente tem um cubo e a gente dividiu ele em 10 partes. Então, um décimo é uma parte de 10, que é igual a 0,1 do cubo. No segundo, ele foi dividido em 100 partes iguais, e ele está demonstrando para a gente uma parte dessa 100. Então, uma parte é igual a 1 centésimo, ou 0,01 do cubo. E no terceiro, ele colocou dividido em 1000 partes, e um cubinho apenas é uma parte dessas 1000. Então, 1 sobre 1000, porque é uma parte de 1000, ou 0,001 do cubo. Agora aqui, observe no quadro alguns números apresentados em sua forma fracionária e em sua forma decimal e como se lê cada um deles. Então, aqui, gente, eu tenho o primeiro número na forma de fração decimal, 1 décimo. O segundo, 8 décimos. O terceiro, 1 centésimo. O quarto, 4 centésimos. O quinto, 1 milésimo. E o sexto, 7 milésimos. E aí, eu até apaguei para demonstrar para vocês como é que a gente vai transformar essas frações na forma decimal. É bem simples, basta que a gente conte os zeros que está embaixo da nossa fração para a gente poder saber. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho um zero só. Então, quando eu tenho um zero, significa que eu vou ter uma casa depois da vírgula. Então, como que esse número vai ficar? 0,1. Por que 0,1? Porque, como eu disse, um zero, uma casa depois da vírgula, basta que eu coloque só uma casa depois da vírgula. 8 décimos, a mesma coisa, eu vou colocar 0, a vírgula e o 8, porque é uma casa só. Aqui eu tenho 1 centésimo. 1 centésimo tem 2 zeros, então eu vou ter que ter duas casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,01. Como eu só tinha um número, mas eu precisava ter duas casas depois da vírgula, basta acrescentar zeros. 4 centésimos. 0,04. 1 milésimo. Eu tenho 3 zeros, então eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,001. Mais uma vez, eu tinha um número só, eu precisava de 3 casas depois da vírgula, eu acrescentei zeros. E aqui, 7 milésimos. 3 zeros, 3 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,007. E como é que a gente lê? Então, aqui eu tenho 1 décimo, porque eu tenho uma casa depois da vírgula. 8 centésimos, uma casa depois da vírgula. Aqui eu já tenho duas, eu vou ler... Perdão, gente, 8 décimos, porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, 1 centésimo, 4 centésimos, 1 milésimo e 7 milésimos. Então, voltando lá, nos 3 exemplos que a gente viu, ele vai falar o seguinte pra gente. Portanto, podemos escrever os números decimais que,
A massa de um copo descartável de café é aproximadamente, então a gente já viu que a massa do copo de café era 8 décimos de 1 grama, né? Então, como que vai ficar? Eu tenho um zero só, então ele vai ficar 0,8 gramas. O bater das asas de um beija-flor dura cerca de, era 4 centésimos, né? 2 zeros, eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Então, ele vai ficar 0,04. E a espessura de um fio de cabelo é aproximadamente, então, a gente tinha lá que era 7 milésimos. Então, a gente tem 3 zeros, 3 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,007 milímetros, certo? Agora, a gente vai para o quadro de ordens. Assim como foi feito com os números naturais, podemos representar um número na forma decimal em quadro de ordens. Observe no quadro de ordens abaixo os números 547,2 ou 547 décimos, 13,96 centésimos e 3,712 milésimos. Então, uma casa depois da vírgula eu leio décimos, 2 casas centésimos, 3 casas milésimos. Todo número que está antes da vírgula, ele é a parte inteira. E aí, o que tiver depois da vírgula, ele é a parte decimal. Então, a gente só vai colocar aqui no quadro. Então, quem era a parte inteira de 547,2 décimos? O 547, o 2, né? A gente só tem uma casinha, então décimos. O próximo era 13,96. 13 é a parte inteira e 96 centésimos, como a gente já sabe, 2 casas depois da vírgula, 100. E o terceiro número tinha 3 inteiros e 712 milésimos. Então, como que a gente vai ler esses números agora? 547,2, 547 inteiros e 2 décimos, ou 547,2. 13,96, 3 inteiros e 96 centésimos, ou 13,96. E o último, 3 inteiros e 712 milésimos, ou 3,712. Note que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Aqui, eu trouxe alguns exemplos na prática para a gente poder entender. Então, o primeiro, ele está pedindo o quê? Para a gente transformar, fazer a transformação de fração em decimal. Então, aqui eu pus 3 frações para vocês e a gente vai transformar em decimal. O primeiro, eu tenho 28 décimos. Como a gente já viu, eu tenho um zero, então eu vou ter que ter uma casa depois da vírgula. Eu vou colocar o 28 aqui, ó. Como eu tenho uma casa, eu vou colocar a vírgula aqui. Eu vou ficar com 2 inteiros e 8 décimos. No segundo exemplo, eu tenho 5 centésimos, eu tenho 2 zeros, então eu vou ter que ter 2 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,05, 5 centésimos. No terceiro exemplo, eu tenho 125 milésimos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 125. Como eu tenho 3 zeros, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula aqui e acrescento um zero. Prontinho. 0,125 milésimos. E quando a gente tem o contrário, eu tenho decimal e eu preciso transformar em fração. A mesma coisa, a gente vai contar as casas depois da vírgula. Eu vou copiar o número sem a vírgula, então eu vou copiar aqui, ó, 545.472. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma só. Então, significa que ele está sobre 10. No segundo exemplo, eu tenho 13,96. Esqueço da vírgula, vou copiar. 1.396. Quantas casinhas depois da vírgula? 2. Então, ele está sobre 100. O terceiro exemplo, eu tenho 3 inteiros e 712 milésimos. Eu vou copiar sem a vírgula. Vai ficar 3.712. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? 3. Então, vão ser 3 zeros, vai ser sobre 1.000. E o nosso último exemplo, eu tenho 5
3 casinhas depois da vírgula, então eu vou copiar somente o 5. Por que que eu não vou copiar os zeros antes? Porque não precisa, não vai alterar o meu valor. Aqui nesse caso é só mesmo para saber sobre quem ele tá. E aí eu tenho 3 casas depois da vírgula, então eu tenho 5 milésimos. E aqui o nosso último exemplo, a gente vai fazer as somas com números decimais. Eu tenho 2 mais 0,4 mais 0,03, né? 4 décimos, 3 centésimos e 1 milésimo. Como que a gente vai fazer essa soma? Vou fazer aqui do lado. O número inteiro, a gente não precisa pôr a vírgula nele, mas a gente tem que saber que ele tem uma vírgula, ele só está escondido atrás do número. Para a gente fazer soma ou subtração de números com vírgula, a gente tem que pôr vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui eu tenho 0,4 mais 0,03 e mais 0,001. Pronto. Aonde eu não tenho nada, eu posso colocar zeros para completar, não tem problema. Então, aqui eu tenho 1, 3, 4, a vírgula embaixo de vírgula e o 2. Então, a gente vai ficar com 2 inteiros, 431 milésimos. O segundo exemplo, eu tenho 23 mais 5 décimos mais 2 inteiros e 59 centésimos. Então, vamos colocar nossa continha aqui. Então, eu tenho 23, lembrando que o número que não tem vírgula, a gente coloca a vírgula aqui depois, mais 0,5, mais 2 inteiros e 59 centésimos. De novo, a gente pode colocar zeros onde não tem nada e continuar a nossa conta. Então, aqui eu tenho 9, 5 mais 5, 10, sobe 1, vírgula embaixo de vírgula, muito importante, eu não posso esquecer. 2 com 3, 5, com mais 1, 6, e o 2. Então, eu fiquei com 26 inteiros e 9 centésimos. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.